Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à Na Sala. Nosso lugar de encontro semanal, onde nós estamos meditando na Palavra de Deus e prosseguimos aqui nessa meditação no livro de Atos. No livro de Atos. Vamos lá, pegue-se o papel, caneta, anotem aí, vamos tirando tudo que vocês tiverem dúvidas e tal, coloquem aí pra gente que a gente vai estar discutindo, aprendendo, né, Andressa? E vamos estar estudando para poder responder qualquer pergunta que for possível para vocês. Amém? Vamos lá, seguir aqui conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a história da igreja, conhecendo como que a igreja de Jesus se iniciou. Exatamente. Vamos lá, então? Então nós estamos no capítulo 9, nós começamos, né, na semana passada a leitura aqui desse capítulo 9. Então vamos só para fazer uma recapitulação aqui, né? Paulo estava indo então para a cidade de Damasco com cartas do sumo sacerdote para prender aquelas pessoas que professavam a sua fé em Jesus. E nesse percurso, já muito perto de Damasco, ele vê uma luz, ele cai por terra, aquele homem que furioso, que tinha toda a autoridade ali naquele momento para prender os cristãos, agora ele está sem forças, caído. Né, no chão. E algo maravilhoso começa então a acontecer na vida desse homem. Ao mesmo tempo em que ele fica cego fisicamente, os seus olhos espirituais começam a ser abertos, né? E ali ele fala com o Senhor, e a fala dele, quando ele faz a pergunta, né, de quem é, e ele diz quem é o Senhor, né? Quando ele chama ali de Senhor, aquilo fala muito para nós do quanto Paulo naquele momento estava reconhecendo quem era Jesus. Paulo estava reconhecendo a sua condição de pecador, né? Não é uma simples frase, não é uma simples resposta ou pergunta naquele momento, mas é uma situação espiritual que aquele homem se encontrava naquele momento. E aí a gente viu ali que Jesus dá a ordem para ele, para que ele agora entre naquela cidade, entre na cidade de Damasco, vá à rua direita, na casa de Judas e permaneça ali. E Paulo obedece à ordem do Senhor, e essa, para mim, é uma das características fundamentais de quando nós somos chamados pelo Senhor, né? Quando a nossa vida é transformada, é a obediência, aquilo que evidencia muito nela, daquilo que Deus está fazendo em nós, é a obediência. E Paulo prontamente obedece. Aconteceu com ele, né, André? Né? Então, e aqueles homens que estavam com ele ali, pegam ele, porque ele estava cego, ele não tinha condição de fazer isso sozinho, levam ele para esse lugar ali, ele passa 3 dias em jejum e oração. E nesse tempo agora Deus fala com um discípulo que morava ali na cidade de Damasco, fala com Ananias e diz para ele ir até Paulo, ir lá e orar com ele para que ele volte a enxergar e que batizasse ele, né? E aí a gente viu ali Ananias querer contestar Deus, né? A gente discutir com Deus, né? E a gente estava conversando hoje mais cedo um pouco sobre isso, né? Do quanto muitas vezes a gente ouve coisas assim, do tipo, você está ouvindo uma mensagem, alguma coisa, e você ouve coisas do tipo assim, isso faz sentido para você? É um tipo de coisa que realmente não consigo entender muitas vezes, porque eu imagina Ananias estava lá na sua casa e ouve Deus falar com ele, para ele ir orar lá com esse homem, para curar esse homem, que era a pessoa que era um dos maiores oponentes ali. Não fazia sentido nenhum isso para Ananias. Se Deus fizesse essa pergunta para ele, está fazendo sentido o que eu estou te falando? Ele ia dizer, não está fazendo sentido nenhum para mim, né? Andrés, uma coisa muito interessante, porque, na verdade, eu recebi uma pergunta, que até quero perguntar, né, e ao mesmo tempo responder, né, porque, na verdade, assim, quem foi
que derrubou Paulo na chegada a Damasco foi Jesus. Sim. Né? Então me perguntaram para mim, mas vem cá, mas se foi Jesus, por que o próprio Jesus não veio falar para ele e foi chamar o Ananias, por exemplo? Por quê? Né? Por que o próprio Jesus não pegou e disse, não, vou lá, agora vou falar para Paulo tudo de novo, o que ele deveria fazer, por exemplo. E é aí onde nós temos que começar a entender as coisas de Deus, né, Andresa? Porque o que ele fez, na verdade? Jesus, gente, ele não só tinha que tratar Paulo, ele também tinha que tratar o Ananias. Então, é exatamente aí onde entra Jesus falando para que Ananias fosse, né, encontrar Paulo e tal. E ali, vocês sabem, a semana passada a gente conversou, que aconteceu aquele processo ali do Ananias discutir, como você comentou, né? Questionar ele. Por quê? Porque era uma pessoa que jamais alguém poderia acreditar que o Paulo seria o próximo convertido que iria sair e pregar a palavra de Deus. É aquele tipo de pessoa que às vezes a gente olha e fala, não, esse Então, não vai dar, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque muitas vezes Deus fala com a gente, né? Deus envia algum abençoado, inclusive, para falar, ou Deus manda nós falarmos para algum abençoado, né? Não é uma coisa da nossa mente, mas é uma coisa do Espírito Santo, que manda nós fazermos alguma coisa, agirmos de alguma forma, né, Andresa? E muitas vezes a gente não faz. Perdemos a oportunidade, porque se Ananias não tivesse feito, seguramente, né, Jesus teria enviado outro. Não é verdade, Andresa? Então, é muito importante nós entendermos esse princípio, Andresa, de nós podermos estar ouvindo, sabe? Sermos sensíveis ao Senhor, ouvir e obedientes. Exatamente, né? E obediência. Obedecer aquilo que o Senhor ainda manda que não faça sentido. Exatamente. Né? Muito bem. Então vamos começar a nossa leitura aqui. Eu vou ler aqui a partir do verso 15, só para a gente entender bem, tá? Então vamos lá. Atos 9, verso 15, diz assim: o Senhor, no entanto, disse, que ele está diante do questionamento de Ananias, né, de aquele homem que estava perseguindo, aquele homem que queria prender os cristãos, né? Então, o Senhor, no entanto, disse: vá, pois, Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Vou até dar uma paradinha aqui no 16, Larry, porque olha que interessante o que Deus está dizendo para Ananias aqui. Que ele, o próprio Deus, iria mostrar a Paulo o que importa sofrer pelo nome do Senhor. Eu fiz até uma relaçãozinha aqui numa linha do tempo da vida de Paulo, só para a gente entender algumas coisas que Paulo sofreu na sua carne, alguns sofrimentos físicos que Paulo teve. Olha só, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado da Tessalônica e da Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio no caminho para Roma, foi picado por uma víbora em Malta, chegou em Roma preso e mais tarde foi decapitado pela guilhotina romana. Então foi alguém que sim, sofreu muito na sua carne. Foi alguém que a gente vai ver o fim da vida de Paulo, ele preso numa masmorra, né, com frio, doente, sozinho. Foi alguém que sofreu muitas coisas no seu físico. Mas eu entendo que aqui, o Senhor, através de Lucas, aqui está nos dizendo que também teve outros sofrimentos que esse homem, essa fera selvagem que odiava os cristãos, que queria acabar com os cristãos. Quantas vezes nós vamos ver nas cartas que Paulo escreve, ele dizer do sofrimento que ele tem
para que as pessoas venham a conhecer a Jesus. Nós vamos ver Paulo falando assim que novamente eu tenho dores de parto até ver Cristo ser formado em vocês. O quanto Saulo sofria quando ele via que as pessoas não estavam crescendo diante de Deus, quando ele via que Cristo não estava sendo formado, quando ele via que aquela igreja que ele plantou naquele lugar, que aquele povo que ele evangelizou, de repente se desviava para alguma coisa, não estava entendendo direito. Paulo sofria pelo próximo. Paulo sofria para que as pessoas compreendessem quem era Jesus. Para que, sabe, é assim uma coisa completamente antagônica, oposta àquele homem que odiava aquelas pessoas. Agora o seu amor pelo próximo, para que aquelas pessoas recebessem a luz que ele recebeu ali no caminho de Damasco, a revelação que esse homem recebeu de Jesus e a transformação da sua vida, trouxe durante todo o restante da vida de Paulo sofrimento para ele, porque ele queria demais que as pessoas tivessem o mesmo encontro que ele teve com Jesus, né? Como que é interessante, né? Um homem que fez muito, a turma toda, né, dos cristãos sofrerem, ficarem com tanto medo dele, né, passarem pelo que ele passou, ele fez as pessoas passarem, na verdade, né, e agora o próprio Jesus fala que ele vai padecer, quer dizer, ele vai sofrer, e essa relação que você falou aí para nós, Andresa, é uma prova, né, de que pregar a palavra de Deus nem sempre... Não é um mar de rosas. Né? É um mar de rosas, né? E esse homem, um dos maiores, que nós já falamos sobre isso. Não é o glamour que muitas vezes a gente vê por aí, Exatamente, não é esse glamour todo. Realmente, ele padeceu e padeceu muito por pregar a palavra de Deus. E você se doar, você sofrer para que as pessoas entendam quem é Jesus, para que as pessoas sejam transformadas pelo Senhor. Transformadas pelo Senhor. Foi isso, é isso que Paulo sentiu durante toda a sua vida. Exatamente. Depois de convertido. Depois de convertido. Vamos lá, verso 17 então. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Uma coisa que eu queria comentar, Andresa, que eu acho que é muito interessante, é quem que era Ananias, né? Porque muitas vezes a gente assim não se sente o suficiente em conhecimento, em entendimento até, para conversar com o irmão, para falar com o irmão, ou coisa parecida. Deixa eu ver, Ananias, gente, ele era um cristão, né? Ele não tinha um cargo, ele não era um apóstolo, né, ali, né? Não era parte dos 12. Ele não era o fulano de tal nessa história, né? Ele é um simples convertido, um cristão que se converteu, né? Lá, por exemplo, a própria Bíblia fala, né, que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e era discípulo, né? Lá em Atos 22, que nós vamos ver mais para frente, fala também que ele é um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, muito respeitado. Ele era muito respeitado, né, dos judeus que ele vivia. Esse era o homem, né? Então, por isso que eu digo, sabe, a gente tem que valorizar um pouco isso, sabe, Andresa? De entender, imagina só, esse homem simples, né, que a gente vê aqui nas Escrituras, um homem que foi usado por Deus para conversar com Paulo, gente. Foi com Paulo que ele foi conversar, né? Botou a mão no ombro dele, chamou ele de irmão, né? Ele saber, aprendeu, né, Larry, que nós, né, como filhos de Deus, nós temos toda a autoridade para levar a palavra de Deus, para orar por um enfermo, para, né? Ele falou com Deus, ele conversou com Deus, ele falou para Deus o que ele conhecia do Paulo, né? Mas no finalzinho ele foi lá e obedeceu, ele botou a mão, não, você é meu irmão. Jesus falou que você é meu irmão. Se Deus falou, então Deus falou, acabou, né? Então, é muito, muito... Sabe, Andressa, eu vejo a pureza, sabe, a simplicidade de um irmão que simplesmente ouviu a palavra de Deus e agiu, né? Obedeceu. Simplesmente isso. Não é verdade? É verdade. Verso 18, então. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou,
foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Quer falar alguma coisa aqui? Quero. Então vai. Não, aí, olha só, Deus começa a novamente, né, a realizar alguns milagres, né? Porque ele tinha aí a cegueira espiritual dele, né? E tinha a cegueira física que o próprio Jesus tinha, né, colocado nele para que ele ficasse esse período, inclusive, que ele ficou esse período de 3 dias, né, Andressa? Porque o interessante é que nesse período dos 3 dias, nos relatos que a gente vê, ele não enxergava, mas ele tinha visões. Ele tinha visões, né? Então, como é interessante, e aí Deus vem agora e cura ele, sai as escamas, abre os olhos dele, né? E ele começa agora a entender que realmente é Deus no negócio, né? E ali, o fato de falar aqui que ele foi batizado, né? Isso fala para nós, você conheceu, foi chamado, nasceu de novo, precisa ser batizado. Exatamente. Né? Paulo não pulou nenhuma etapa, Deus não pulou nenhuma etapa com Paulo, né? É verdade. Precisa ser batizado. O batismo não salva, mas ele faz parte ali, fomos convertidos, precisamos ser batizados. Então, vamos lá então, onde nós paramos 19. aqui. 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Que discípulos? A gente tem que se lembrar que quando houve a dispersão ali, quando os cristãos ali logo depois da morte de Estevão, eles fugiram por conta da grande perseguição que se iniciou, muitos foram parar em Damasco. Então Damasco tinha muitos judeus ali, muitos judeus cristãos. Então Paulo fica alguns dias ali com essas pessoas. Verso 20. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Olha só que coisa maravilhosa, né? Primeiro que ele ficou uns dias com os discípulos, né? Ele aprendeu, né, Andressa? Seguramente ele estava ali. E quando a gente tem sede de aprender, de conhecer as coisas de Deus, parece que Deus envia, sabe? Como a importância da comunhão, de estarmos com os irmãos. Exatamente, né? Deus envia, sabe, Andresa, a pessoas para ensinar, para mostrar, né? Para mostrar os caminhos para a gente, né? E tu nota que logo em seguida, alguns dias depois, ele já estava convertido e começou a falar de Jesus, né? Olha só, gente, claro que a gente tem que entender que ele sabia, ele passou todo o processo, né? E ele ouviu Jesus. Não sei se ele ouviu, mas ele conheceu bastante sobre Jesus, né? Então, Andressa, chegou um determinado momento que ele já começou a falar logo em seguida, pouco tempo depois, né? Sim, ele ouviu Jesus ali no caminho de Damasco, então, né? Quantas exatamente. Coisas... E ele começou a falar de Jesus. Eu fico pensando muitas vezes, né, Andressa, a gente quer se preparar, se arrumar, aprender, a conhecer e tal, e a gente não fala nem o testemunho nosso que a gente tem para as pessoas, né? Usando a palavra, e ele não. Paulo simplesmente ele começou logo em seguida que Jesus era o Filho de Deus, né? E outra coisa que eu queria ainda falar um pouquinho também, Andressa, que eu estava vendo aqui, é essa parte deles ficaram assim admirados, né? Porque eles sabiam que ele tinha vindo ali para perseguir eles, né? Então, note uma coisa interessante desse que eu vejo aqui, que na transformação de Paulo, o que aconteceu com ele, porque muitas vezes as pessoas, os cristãos, por exemplo, né? Eles se convertem e não existe uma mudança, sabe? Paulo aqui ele começa a mostrar uma mudança logo em seguida, por isso que as pessoas ficaram, além dele ser o cara que todo mundo entendia que ele tinha vindo para matá-los, para buscá-los, para prendê-los, o cara já estava ali pregando, sabe? Olha que interessante isso que aconteceu, André, nesse momento aqui, né? E por isso que eles ficaram atônitos, eles ficaram apavorados, meu Deus do céu, esse cara veio para matar, já está pregando.
como Deus usa, sabe? Eu fico pensando assim, como Deus usa as pessoas de uma forma, né? E principalmente aqueles que mais a gente acha que não vão, sabe, Andresa? Deus pega e já começa a soltar e essa pessoa vai falando como Paulo fez aqui, logo do princípio. Você imagina, né? Aquelas pessoas, né? Você estar ali de frente com a pessoa que foi ali para te prender e de repente ela está para te prender porque você dizia que Jesus era o Filho de Deus. Sim. E agora ele estava declarando isso. Mas aí agora, olha que interessante, o verso 22 vai dizer assim: a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Olha só a diferença do que a gente leu no verso 20. No verso 20 diz que ele ficou ali e ele dizia, ele afirmava que Jesus era o Cristo. No verso 22 vai dizer que a pregação dele se tornou muito poderosa e ele provava que Jesus era o Cristo. O que é? Existe uma diferença muito grande entre esses dois versos, o verso 20 e o verso 22. O livro de Atos não vai nos contar o que aconteceu nesse período aqui entre esses dois versículos. Essa resposta vai estar para a gente lá no livro de Gálatas. Gálatas 1, o próprio Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele vai nos contar. E eu quero ler eu faço questão da gente perder um tempinho aqui lendo esse texto para você entender o que aconteceu, por que no verso 20 Paulo está apenas afirmando, dizendo para as pessoas que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e no verso 22 essa mesma mensagem ela se torna tão poderosa e agora ele está provando, ele está comprovando para aquelas pessoas que sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, Gálatas 1, eu vou começar a ler do verso 11 para a gente entender bem. Paulo vai dizer assim: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era e quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos os judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Preste bem atenção agora. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi para Jerusalém, para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Antes disso, fui para a Arábia e depois voltei para a cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui para Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Ele, logo depois que Ananias vai lá, impõe as mãos, ora, ele volta a enxergar, ele é batizado, ele começa a falar, ele passa alguns dias com aquelas pessoas. E aí ele vai para a Arábia e lá ele passa 3 anos, como ele mesmo declarou ali, aprendendo do próprio Jesus. Tudo aquilo que nós vamos ver Paulo falar daqui para frente nas suas cartas, ali foram coisas que Paulo recebeu do próprio Jesus. Nós podemos dizer que Paulo fez um intensivão com Jesus. 3 anos que ele esteve ali na Arábia. Por isso existe essa diferença da forma dele falar. Por isso que no verso 20 ele está apenas falando, afirmando. E no verso 22 ele prova para aquelas pessoas, porque ele foi convencido por Jesus nesses 3 anos. Jesus transformou a forma de pensar daquele homem, como ele mesmo vai declarar lá em Romanos, né, que todos nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A cosmovisão de Paulo foi transformada. Tudo aquilo que ele construiu nos seus anos de judaísmo, tendo estudado com o melhor dos melhores,
tudo aquilo foi desconstruído por Jesus. Ele aprendeu do próprio Jesus. E aí nós vamos ver Paulo nos ensinar tantas coisas, né, através das suas cartas, porque ele aprendeu de Jesus. Então a gente pode dizer assim, assim como Jesus despendeu de 3 anos caminhando com os discípulos e ensinando aqueles discípulos, ele também despendeu de 3 anos aqui ensinando a Paulo. Por isso esse homem falava com tanta intensidade. Por isso há uma intensidade tão notória do verso 20 para o verso 22. E na minha tradução fala assim, Andresa: Saulo, porém, se fortalecia muito mais. É lógico, né? Com Jesus no lado. Voltou fortalecidíssimo. Imagina só, voltou super forte, né? Mas tinha que confundir realmente. Mas aí o que acontece com isso, né? Exatamente. Ele volta com a sua pregação profunda, né, alicerçada naquilo que ele recebeu por inspiração, por revelação do próprio Jesus. E aí o que acontece? Olha lá o verso 23, Larry. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Poxa, às vezes a gente já não, agora Jesus revelou para mim, agora o negócio vai, ó. Agora o negócio vai, exatamente. Vem a perseguição em cima do ex-perseguidor. Aí vem aquela velha história, né, Andressa? E um perseguidor especial, entendeu? Porque assim, quantos outros cristãos que ali existiam que eles não queriam matar? Talvez fossem, não vou dizer insignificantes, né? Mas quantos cristãos que não incomodam ninguém? Sim. Sabe? Não incomodam por quê? Porque eles continuam naquele mesmo ritmozinho, sabe? Falando, indo na igreja, sabe? São pessoas que não incomodam com a palavra de Deus, não falam a verdade da palavra de Deus. Aquele que incomoda quando está pregando a palavra de Deus, esse sim está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Exatamente. Sabe? É um grande exemplo para nós. É por isso que eles queriam matá-lo, né? Exatamente isso. Vamos lá então. Então, aí o que acontece? Eles queriam matar os judeus ali naquela cidade, queriam matar Paulo, e aí o que acontece? Ele vai ter que fugir. Então, durante uma noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Ele acaba tendo que fugir daquele lugar, né, onde ele estava ali, onde primeiro ali, né, antes do verso 20, eles estavam só estarrecidos, né, com a forma, poxa, ele que era o cara que queria matar a gente, agora está falando de Jesus. Aí quando ele volta do intensivão com Jesus, poderoso na palavra, né, com aquela palavra cheia do Espírito Santo, as pessoas que perseguem ele acaba tendo que fugir daquele lugar. Você deu uma puladinha aí, você já foi direto para o 25, mas no 24, Andresa, ele mostra que chegou ao conhecimento de Paulo. Olha como que é interessante, né? Que eles queriam matá-lo. Que eles queriam matá-lo. Que eles queriam matá-lo. Então, eu costumo dizer sempre assim, gente, quando você está centrado na palavra, quando você realmente aprende, conhece, né, o que Deus tem para você, e se alguém tentar te matar, Deus vai te avisar. Entendeu, Andresa? Se alguém quiser aprontar alguma coisa com você, presta atenção, porque Deus vai mandar alguém te avisar, como ele fez com os discípulos aqui. Sim. Né? Avisou Paulo, e aí o Paulo tomou uma atitude, né? Me lembrou essa história, Andressa, me lembrou a história da Raabe, né? Lá com o pessoal mandava tudo pelo cesto também, né? Sim, para fugir lá dos espias, né? Da mesma forma. E aconteceu aqui da mesma forma, né? Eles prepararam, arrumaram um jeitinho lá, porque não sei se vocês lembram antes que eles viram ali, que tinham alguns que estavam cuidando do que estava acontecendo, né? E como eles souberam que eles estavam se preparando para ir matar, ele deu um jeito, né, de fugir e aí seguir, né, Andresa? Mais para frente, indo pregando a palavra sempre, né? Indo e falando da palavra, né? Então aí a gente vai ver aqui que Paulo vai fugir agora, e eu acho que até nem dá tempo da gente entrar na fuga dele aqui. Então só para a gente entender certinho aqui, né, tudo o que aconteceu nesses versos aqui, né? Mostra muito para mim, Larry, que às vezes a gente acha que as coisas acontecem na nossa vida de uma hora para outra.
né, não foi de uma hora para outra que Paulo, e aqui Paulo ainda não se tornou o Paulo que a gente vai ver aqui nas outras cartas. A gente ainda vai ver que Paulo ainda vai ter que voltar para casa, ainda vai mais uns 10 anos aí para que ele se torne o apóstolo Paulo que nós lemos tantas as epístolas dele aqui, que o Senhor usou para nos ensinar, e que tantas igrejas implantou, e que tanto levou o evangelho daquela maneira com que o Senhor tinha falado ali para Ananias, né, aos gentios, aos reis, aos judeus. A gente sabe que Paulo foi o que levou o evangelho para os gentios, né, que espalhou ali para o mundo conhecido. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. E aqui a gente está vendo só o comecinho, né? Então, foram 3 anos ali que Jesus foi moldando ele, que Jesus começou a moldar o caráter desse homem, começou a ensinar. Nós vamos ver aqui muitas coisas ainda Paulo fazer errado, vamos dizer assim, né? Paulo achar que podia fazer na sua força, de repente, muitas vezes. Mas é interessante a gente ver isso, né? Esse processo. Né? Mas tudo isso acontece, e se você começa a analisar esse processo, você vê que são coisas que acontecem com a gente. Sim. Né? Acontecem com a gente no dia de hoje, desde o princípio, desde a nossa conversão. Né? Desde a nossa conversão, do preparo que Deus tem, do cuidado que Deus tem com a gente, de nos avisar dos problemas que vão ter, né? Da gente poder escapar, ter um jeitinho de realmente escapar, de preparar o nosso conhecimento, né? O tempo certinho de preparar o nosso conhecimento, levar pessoas que nos ensinem, que nos capacitem, né? Fazer com que a gente possa entender mais. Hoje, claro, graças a Deus, nós temos a Bíblia, né, Andressa? Nós temos a Bíblia, cada um de vocês pode ter, eu tenho aqui quantas Bíblias nós temos, né? E é assim que funciona, né? Deus, ele vai preparando os seus, mas ele não nos prepara para nós ficarmos quietinhos, não, Andressa. Ele não nos prepara para nós nos fecharmos. Exatamente. Ele nos prepara para nós levarmos a palavra dele. É isso que nós temos que entender. Essa foi a ordem que nós recebemos. Essa é a ordem que nós recebemos. Por isso nós temos que entender. Então se preparem aí que a semana que vem nós vamos para Jerusalém com Paulo. Vamos juntamente com ele. E aprendendo, né? E a gente vai vendo nesse processo de Paulo, quantas coisas ele teve que aprender, quantas coisas ele teve que desconstruir, quantas coisas a vontade dele teve que ser deixada para trás, né? Quantas coisas, aquilo assim, aquilo que às vezes a gente acha que a gente pode fazer, a gente tem que entender que não é a gente que faz, que é Deus que faz, e aquilo que a gente não acha que a gente não é capaz de fazer, a gente também tem que entender que realmente não é a gente que faz. É Deus quem faz. E a gente vai aprender isso aqui com a vida de Paulo, né? Então, Paulo, além do maior evangelista aqui, ele é alguém que nos ensina esse processo, vida dele. E nós vamos ver Paulo falar tantas vezes, né? Nós vamos, a pessoa que mais fala sobre que a nossa salvação não é por nossos méritos, é pela graça, né? É dom de Deus, é aquilo que Deus nos dá e não é por obras, não é pelo que fazemos. Paulo não está falando de algo que ele ouviu de alguém, ele está falando de algo que ele viveu. Ele sabe que ele não era alguém que fez nada para merecer a salvação, ele sabe que ele não é alguém que sequer quis a salvação. Então, tudo aquilo que a gente vai vendo aqui nesse processo de Paulo, a gente vai entender o porquê que ele fala com tanta propriedade, porque ele fala com tanta autoridade. As cartas que ele escreve para as tantas igrejas aqui que ele vai falar depois, né? Aprendeu com o próprio Cristo, né, Andressa? Aprendeu, apanhou, foi humilhado muitas vezes para aprender. Então a gente tem que entender que às vezes a gente até vê lá pessoas falando assim, sofrimento, né? Mas não é de você estar sofrendo, não, é no sofrimento muitas vezes que Deus nos ensina, que Deus nos moe e nos mostra quando nós dependemos dele, que a coisa não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer. Ele quer, é verdade. Muito bem, eu gostaria de orar por vocês, se preparem aí, fechem seus olhos. Nós queremos, Pai querido, te agradecer nesse momento, Senhor. Amém, Senhor. Que nós podemos conhecer um pouco mais sobre a vida de Paulo, sobre todo o processo, Pai, que levou ele a ser esse grande homem de Deus. Amém, e que o Senhor nos conduza, nos dê direção, nos dê sabedoria, entendimento, para entender sempre os teus processos, Amém, Pai. Meu Jesus. E que nós possamos também estar atentos para quando o Senhor estiver nos mandando a fazer coisas
como o Senhor mandou Ananias fazer, por exemplo. Sim, Deus. Que nós possamos estar atentos ao seu chamado, atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que tem estado conosco nessa noite, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo e livrando de todo e qualquer mal. Amém. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.